Olá! Começa agora o Pontes, telejornal laboratório do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Você vai ver nesta edição. Mais uma consequência da pandemia da Covid-19. A insegurança alimentar, gerada pela inflação nos preços dos alimentos, chega às residências brasileiras. Veja como o cyberbullying tem se tornado presente na vida da população, que está cada vez mais inserida nas atividades online. Veja um pouco mais sobre a herança deixadas pelas lendas e contos de Ouro Preto e Mariana, cidades que são regadas de histórias. Como a cultura sul-coreana tem influenciado os hábitos brasileiros e aumentado seu alcance no país. A pandemia afetou muitos aspectos da vivência social no país. Mais da metade dos lares brasileiros foi atingida pela insegurança alimentar. De acordo com a pesquisa Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação da Segurança Alimentar no Brasil, realizada por pesquisadores da UFMG, da UNB e da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, 15% das habitações do país enfrentam a falta de alimentos e a fome. A pesquisa apontou um agravamento das instabilidades socioeconômicas e o aumento das desigualdades alimentares. Agora pensa, 19 milhões de brasileiros vivem com fome. Metade de nós vive com fome. E devido à pandemia, o agravo foi muito maior, porque o desemprego foi maior. Então, são 116 milhões de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar no Brasil. É muito grave isso. A insegurança alimentar é quando uma pessoa não tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Nutricionistas relatam outras dificuldades enfrentadas pela população. Os preços dos alimentos, a inflação junto aos produtos da cesta básica, os alimentos básicos, tem aumentado bastante, sobretudo nos últimos meses, e é lamentável que esses aumentos aconteçam justamente nos alimentos básicos, naqueles alimentos in natura e minimamente processados, que devem ser a base da nossa alimentação. A base de uma alimentação saudável deve ser formada por alimentos in natura e minimamente processados. Então, isso só nos leva a uma piora ainda das práticas alimentares. Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, somente em agosto deste ano, o preço médio da cesta básica aumentou em 14 cidades e diminuiu apenas em 4. Ao comparar agosto de 2020 com agosto de 2021, o preço do conjunto de alimentos subiu em todas as 17 capitais que fazem parte do levantamento. Tem muita diferença nos últimos tempos, nos preços dos produtos no supermercado, e principalmente no litro de óleo, no saco de arroz e no quilo de carne. O óleo está em torno de 10, 12 reais. O quilo de carne está em torno dos 40 e o saco de arroz está em torno de 25, 30. Os preços estão absurdos. O economista Fred Oliveira Rodrigues lista algumas das principais causas da inflação e do efeito que ela tem sobre o poder de compra dos trabalhadores neste cenário econômico instável. A lei da oferta e da demanda, a desvalorização do real frente ao dólar, e o aumento das importações. Então, esses três fatores são os fatores que fomentam essa inflação dos produtos e serviços aqui, principalmente dos produtos, produtos agrícolas, que é o que a gente está tratando, os produtos agrícolas aqui no país. Então, os preços eles se tornam voláteis, Então, a gente tem uma inflação, o IPCA, que é um índice que mede a cesta de consumo de bens de consumo e serviços no país, a gente já tem aí um IPCA no acumulado de 10%, nos últimos 12 meses. Então, é uma alta muito grande
né? Então, a gente vive aí picos de inflação que nós não víamos desde o início do Plano Real em julho de 94, tá? O aumento nos preços levou os consumidores a buscarem alternativas para substituir alguns alimentos por outros mais baratos. Esse é o caso da troca da carne pelo ovo. O nutricionista José Anael explica que essa é uma das facetas da insegurança alimentar, uma violação dos direitos constitucionais. Eles deveriam garantir e orientar a segurança nutricional da população. A partir do momento, né, que a família, que o indivíduo se vê obrigado, né, a mudar suas práticas alimentares, né, a redirecionar o seu padrão alimentar de alguma maneira em função da dificuldade de acesso aos alimentos, a gente já tem aí claramente, né, um cenário de insegurança alimentar, né, certamente. Então, isso que essas donas de casas referem já é um cenário de insegurança alimentar. A partir do momento que ela deseja, que o indivíduo deseja, né, fazer uma determinada prática alimentar e é obrigada a fazer o contrário, aí já está configurado, né, um não respeito, né, ao direito à alimentação que todos nós temos, né, que está posto na nossa Constituição Federal. A cidade de São Paulo confirmou os 2 primeiros casos da nova variante do Covid-19 no Brasil. A Ômicron chegou ao país através de uma mulher de 37 anos e de um homem de 41. Eles vieram da África do Sul. Ambos tiveram resultados positivos após serem testados no aeroporto de Guarulhos. Os 2 apresentam sintomas leves, permanecem isolados e estão sob monitoramento. A prática do bullying está cada vez mais comum nos ambientes virtuais. Ela é conhecida como cyberbullying. Entenda como essas ações podem afetar as crianças e os adolescentes. O cyberbullying caracteriza-se pela realização de ações com o objetivo de intimidar, ofender, constranger ou expor usuários no espaço das mídias sociais. Uma das práticas mais comuns de cyberbullying é a divulgação ou compartilhamento de conteúdos com teor sexual, geralmente relacionando jovens ou adolescentes em aplicativos de conversa. De principal, assim, é a chamada vingança pornô, né? Que é essa questão de mandar nudes um para o outro e tal, e aí a divulgação desses nudes, aí depois vem a chantagem em cima disso, aí as ofensas, né? Principalmente quando são de meninas, aqui vem a questão do machismo, da misoginia que entra, então essas ofensas são muito grandes. Diferente do bullying, onde as intimidações ocorrem somente com a presença tanto das vítimas como dos agressores, no cyberbullying, os ataques podem acontecer a qualquer momento. Dependendo da propagação e da frequência do conteúdo divulgado, as vítimas ficam ainda mais expostas. Além da vingança pornô, a questão do cabelo é uma coisa muito, muito, muito recorrente também, então aí já entra a questão de racismo muito forte, e dentro do racismo também tem intolerância religiosa, principalmente, aí na pesquisa foi um dado que a gente constatou também, principalmente para estudantes que são de religiões de matriz africana, aí quando vão para a escola com fio de conta no pescoço, ou todo de branco, ou com a cabeça coberta, ou com alguns outros aparatos que envolvem a religião, muitas vezes também são alvo do bullying, do cyberbullying, e aí então fotografam eles sem que eles saibam, né, postam na internet. Então essas são práticas bem recorrentes entre os jovens. A ONG Safernet, Organização de Apoio aos Direitos Humanos, possui um canal de denúncia voltado para as vítimas do cyberbullying. Dados revelados pela organização mostram que em 2020, entre as principais denúncias de violações, 232 envolveram cyberbullying. Dessa quantidade, 161 casos registram vítimas mulheres. Assim como qualquer outra violência, o cyberbullying deixa diversos danos psicológicos para suas vítimas. Dentre eles, podemos destacar uma baixa autoestima que essas pessoas começam a desenvolver. Então, essas pessoas começam a ficar mais retraídas, começa a surgir aí também um isolamento social. Pode acontecer também o uso abusivo de álcool e outras drogas, né, numa tentativa de esquecer a problemáticas.
Em alguns casos, pode acontecer também o desenvolvimento de alguns transtornos, como depressão, ansiedade. Também pode surgir aí um estresse pós-traumático, né? Pós-acontecimento. E em alguns casos extremos, pode vir levar ao suicídio. Com a chegada da pandemia, o cyberbullying ganhou mais força. Isso porque aumentou o tempo em que estudantes do ensino remoto permanecem em frente a telas de computadores e celulares. Muitos alunos relatam que as brincadeiras ofensivas acabaram migrando do pátio das escolas para o espaço das aulas online. O impacto do cyberbullying pode variar dependendo do perfil psicológico das vítimas. Normalmente, pessoas que possuem uma maior estabilidade emocional conseguem lidar melhor com essas situações. A inteligência emocional ela é muito importante, porque aspectos como a empatia, a assertividade são fundamentais para que esse tipo de violência não ganhe espaço. Por exemplo, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, então não fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo. A assertividade, que é fazer valer os seus direitos de forma eficaz, sem prejudicar o outro. Ter o autocontrole permite que pessoas envolvidas neste tipo de problema, espectadores, vítimas, agressores, possam resolver o problema de forma emocionalmente inteligente, evitando assim a agressividade. É importante que os pais estejam atentos. Algumas mudanças comportamentais em crianças e adolescentes podem indicar o cyberbullying. Assim, é fundamental manter um diálogo sempre aberto com os filhos. O trabalho de prevenção também deve ser realizado pelas escolas através de campanhas e projetos pedagógicos. Essas ações ajudam na conscientização sobre os riscos e as causas desse problema. A estudante viu que sofreu uma situação de cyberbullying, onde teve fotos pessoais divulgadas sem autorização. Na época que isso aconteceu, eu não, assim, de uma certa forma não me abalou, né? Assim, vamos dizer. Eu fiquei abalada, meu nome tá na boca das pessoas e tudo, porque de uma certa forma você fica abalada. Mas não me prejudicou, sabe, assim, de uma certa forma que a gente vê hoje. Só que naquela época não me abalou, assim, de uma certa forma. Meu Deus, fiquei, sabe, assim, pensando naquilo o tempo todo. Eu não fiquei justamente porque as coisas que diziam sobre mim eram coisas equivocadas, que não diziam ao meu respeito. Por ocorrer nos espaços virtuais, o combate ao cyberbullying é dificultado. Muitas vezes, os agressores propagam os conteúdos ofensivos usando perfis falsos. Por isso, identificar as origens dessas práticas é uma tarefa complexa e exige um monitoramento constante dos pais e das escolas. O Estado de Minas Gerais flexibilizou as regras para a realização de eventos com grande número de pessoas. O Comitê da Covid-19 atualizou os protocolos sanitários para eventos de entretenimento e lazer. Agora, as regras para o distanciamento social e para a capacidade de pessoas nos espaços estão mais brandas. O repórter Marcelo traz mais informações. Olá, Pedro. Essa nova versão do documento e o novo posicionamento do Minas Consciente, órgão que regulariza o retorno das atividades econômicas no Estado, vem em função do aumento da vacinação nas cidades mineiras. E alguns eventos na capital já foram confirmados. Para o ano de 2022, Belo Horizonte receberá eventos como o Planeta Brasil, o Sarará e o Breve, que reuniram milhares de pessoas, além de muitos artistas. Mas Marcelo, como o Minas Consciente pretende manter o controle sanitário, principalmente nesses grandes eventos? Então, Pedro, por mais que as questões de espaço e capacidade tenham sido flexibilizadas, ainda será obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e a utilização de máscaras. Cabe aos organizadores a fiscalização dessas medidas de segurança. E o não cumprimento das medidas é punível com multa pelo Minas Consciente. É com você, Pedro. Você vai ver no próximo bloco a influência da cultura sul-coreana no Brasil, a greve do transporte público em Belo Horizonte e ainda lendas e contos passados de geração em geração nas cidades históricas. Durante a pandemia da Covid-19, o aumento do consumo da cultura sul-coreana cresce a cada dia.
Saiba um pouco mais sobre a influência desse país aqui no Brasil. Segundo dados de 2020 do Ministério da Cultura, Esporte e Turismo da Coreia do Sul, o consumo de K-dramas no Brasil chegou a 56,3%. Os dramas coreanos ou K-dramas são produções que trazem em seus 16 ou 32 capítulos histórias em que o espectador pode se identificar com elementos da rotina dos personagens e com seus problemas ao longo da trajetória. Além dessas produções, o aumento no consumo da cultura sul-coreana no Brasil também tem crescido nas áreas de beleza, culinária e música. Atualmente, é o 5º país que mais ouve K-pop, gênero musical originado na Coreia do Sul. A pesquisadora Nayane Almeida explica a ascensão da cultura sul-coreana por meio do fenômeno Hallyu. Tem um fenômeno ali, não é só o K-drama, não. É todo um fenômeno, toda uma estratégia comunicacional para poder atingir o público estrangeiro, porque a Coreia do Sul, até o final da década de 90, né, que é quando começa o fenômeno Hallyu, ela não tinha produção para exportação. Produto de cultura pop, na verdade, para exportação. Era tudo muito restrito lá. E nesse momento lá, eles começaram a se abrir justamente para tentar atingir o mercado, a princípio, o mercado secundário do continente asiático, e isso foi se expandindo cada vez mais até chegar aos outros continentes, até chegar no Brasil, por exemplo. E tudo isso foi pensado, não foi tipo, deu a louca lá e na indústria e bora fazer. Não, na verdade, tinha um propósito, juntando a questão da dificuldade financeira, uma renovação na indústria criativa, uma melhora nas relações internacionais entre os países. Eles começaram a reformular a indústria criativa. Tanto foi um fenômeno que juntou governo e empresa privada. Nayane também explicou sobre soft power, ou em tradução livre, poder brando, que usa produtos e aspectos culturais para exercer influência. No caso da Coreia do Sul, a cultura pop influencia na maneira na qual o país é visto pela comunidade mundial. As plataformas de streaming também são grandes aliadas nessa relação. Mas, sem dúvidas, os fãs são fundamentais. A Hallyu só deu tão certo porque os fãs compraram a ideia. Porque o crescimento ele é muito orgânico. Lógico, teve um investimento, uma questão de planejamento, mas nada poderia ter acontecido se os próprios fãs não tivessem comprado essa ideia e eles mesmos começarem a engajar. E, claro, as facilidades que a questão do meio midiático foi se transformando ao longo dos anos, né? Porque isso proporcionou que a gente que é do Brasil tenha acesso a um drama da Coreia do Sul, que é do outro lado do mundo. Então, assim, chegou ao Brasil graças a via fandom. A onda coreana também traz contato com uma nova cultura, costumes, idiomas, culinária e muito mais. Em 2013, foi fundado no Brasil o Centro Cultural Coreano, que tem como objetivos o apoio e desenvolvimento do intercâmbio cultural entre os dois países, além de oferecer a divulgação de materiais da cultura coreana. Mas eu acho que uma das coisas que mais me encantaram foi as coreografias. Elas são muito ritmadas, as músicas, cada uma tem o seu momento ou o seu lugar, e é como se cada pessoa do grupo tivesse uma persona. Então, é basicamente como se todas as pessoas pudessem se identificar de alguma forma com alguém do grupo. Então, tanto na forma de se agir, na forma de cantar, de se expressar, e assim por diante. Eu acho que as pessoas começaram a abrir um pouco mais os olhos, no sentido de... Eu acho que diminuir também um pouco do preconceito e do racismo que eles tinham a determinadas algumas questões. De acordo com o Duolingo Language Report, um relatório anual sobre aprendizados de idioma no mundo, o coreano foi o segundo idioma que mais cresceu aqui no Brasil. Seja pelo idioma ou interesse na cultura, os brasileiros vêm se tornando fãs e admiradores, independente da idade. Carol Pardini é Ursa Experience e trabalha com a internet desde 2009. Ela é dona e criadora do canal Na Coreia Tem, onde divide com os espectadores suas experiências, informações, opiniões sobre os K-dramas, K-pop, comida coreana, K-beauty e livros de autores coreanos.
ela afirma que durante a pandemia, suas maneiras de consumir e produzir cultura mudaram. Teve uma diferença sim. Acho que a primeira é tempo, né? A gente acabou ganhando um pouco mais de tempo. Eu vivo aqui em São Paulo, então o tempo que eu gastava para trânsito, essas coisas, eu consegui consumir mais séries. E aí, desse consumir mais séries, criar mais conteúdos. Então, isso que mudou. Eu resolvi me aprofundar em outras áreas da cultura coreana, né? Os filmes também eu assistia, comecei a assistir mais, comecei a falar mais também no canal. Então é isso que mudou. Eu acho que aproveitei a pandemia, como eu acho que muita gente aproveitou, para me aprofundar na cultura, imergir de vez, assim. Gabriela Vitório, fã do grupo GOT7, produtora de conteúdo e consumidora de dramas coreanos, afirma que o vínculo entre fãs foi um dos fatores principais para que ela pudesse iniciar uma conta no Instagram sobre o ator e cantor sul-coreano Jin Young. Na verdade, quando eu quis criar o IG, o Jin Young Brasil, por causa disso, porque eu sentia vontade de conhecer pessoas que gostavam da mesma coisa que eu. Antes eu participava de alguns grupos no Facebook e tinha um H6 lá, só que eu não conhecia muitas pessoas que tinham o Jin Young como favorito. Aí eu criei um Instagram. Primeiro ele era em inglês, né? Não era em português, só que aí quando eu via algumas pessoas brasileiras comentando nas minhas fotos, aí eu pensei, vou criar um Instagram brasileiro para o Jin Young. E aí foi muito bom, porque conheci bastante gente lá, muita gente. Mais do que eu imaginava, valeu muito a pena. Então, e esse senso de comunidade, né? Durante a pandemia, a gente criou uma comunidade muito interessante. Então, isso é muito legal. E eu fico muito honrada de poder, porque eu sempre fui muito curiosa, assim. Então, eu pego essa minha curiosidade e transformo em conteúdo e, né, junto ali, compartilho com as pessoas que também gostam e que, porventura, poderiam ter a mesma curiosidade que eu, né? Eu gosto muito da questão do legado, deixar um legado. Seja de alguma maneira marcar alguém ou deixar um legado. O Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte e os trabalhadores dos transportes públicos entraram em greve em novembro. Os comerciantes e empresários da capital afirmam que a greve já trouxe uma diminuição na mobilidade urbana e no fluxo do comércio. O repórter João Paulo acompanhou o diálogo entre grevistas e a prefeitura e traz mais informações. É isso mesmo, Paula. O Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte e o Sindicato das Empresas de Transporte Público na cidade e região estão paralisados. A frota já estava com volume reduzido devido à pandemia. Por isso, o desfalque dos trabalhadores tem gerado dificuldades de mobilidade urbana. A Prefeitura tem participado das negociações, mas nada foi definido ainda. Por enquanto, representantes do comércio da cidade pedem o retorno das frotas de ônibus para que as vendas da Black Friday e do Natal não sejam ainda mais prejudicadas. E em diálogo com esses trabalhadores, quais foram as reivindicações, João? Então, Paula, os grevistas pedem um reajuste salarial de 9% e o retorno do ticket de férias, o pagamento do abono dos últimos 2 anos e o fim do passe livre. Voltamos ao estúdio. O Brasil participou da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, que aconteceu em Glasgow, na Escócia, e teve o ministro Joaquim Leite como seu representante. Na contramão do mundo, o Brasil foi um dos poucos países com aumento em seus índices de emissão de gases poluentes, apresentando o pior resultado desde 2016. Mesmo na pandemia, o país teve um aumento de quase 10% na emissão de gases poluentes. Ouro Preto e Mariana são cidades tricentenárias. Elas possuem histórias que remontam desde a criação das vilas e que permanecem nas memórias de seus moradores até os dias de hoje. Os moradores dessas cidades históricas crescem ouvindo lendas e casos que vão muito além do que é mostrado e contado aos turistas. Porém, ao contar essas histórias, a localização de onde ocorre ou ocorreram tais fatos pode acabar se perdendo. Várias delas se passam durante a Quaresma, período que até hoje coloca medo em muita gente.
acabou de que antigamente era um sinônimo, né, de que era uma época muito tenebrosa, do qual se apareciam muitas assombrações, aparecia tudo de ruim que tinha que aparecer, embora não seja isso. Mas na maioria das cidades históricas aqui de Minas Gerais, até do Brasil, estendendo essas histórias de quaresma aí. Leonardo, que faz da música um aspecto de sua vida, trabalha diretamente com a recuperação da tradição marianense, dentre elas a recuperação de músicas sacras e a tentativa de se manter a tradição da cidade, contada por moradores mais velhos. Outra pessoa que está ligada com a tradição das lendas e casos é Nida Costa, moradora do bairro Morro São Sebastião, em Ouro Preto. Aqui na comunidade São Sebastião, eu cresci ouvindo muitas histórias, principalmente na época da quaresma, né? Contando sobre lobisomem, sobre a mulher da trouxa, tem a lenda da mãe do ouro. Meu avô gostava muito de sentar à beira do fogão e contar pra gente, né? Principalmente no dia da quaresma, quando a gente estava vivendo a quaresma. E hoje em dia também são poucas as pessoas que contam esses casos, né? Esses causos, essas lendas, né? Mas eu ainda dou continuidade, eu gosto de contar uns casinhos assim para botar um medo nos meus netos. De acordo com o historiador Isaías Franco, que faz pesquisa na área de cultura popular, as lendas e casos são importantes para a sociedade. São os costumes, as lendas, os causos e o folclore de um povo. São importantes na medida que ajudam, colaboram na solidificação da percepção que um agrupamento tem de si mesmo. E são importantes porque dizem muito, revelam muito sobre os aspectos do imaginário desta coletividade. Então as lendas, os causos, elas são sintomáticos de que uma sociedade almeja, do que uma sociedade pensa, das restrições que essa sociedade coloca, sejam elas no plano dos costumes, sejam elas no plano da moral, ou mesmo das práticas cotidianas, não é? O Telejornal Pontes fica por aqui. Obrigado pela audiência. Muita saúde e esperança em tempos tão difíceis. Um grande abraço e até a próxima.